Juraçá deixa claro para Aline que não é para ela acreditar em Vinícius e Andara não cede à insistência de Franco para terminar o namoro. Ramiro conta a Antônio que Irene atirou o carro em direção a Ágata com a intenção de atentar contra a sua vida. Antônio ameaça denunciar Irene à polícia. Andrade diz a Silvério que Sejão continua implicando com ele. Mara demite Andrade. Irene tenta convencer Antônio de que Ágata quer destruí-lo. Petra decide ir até Pajé para tentar a cura. Caio identifica Sinês na imagem do vídeo do hospital. Irene garante a Vinícius que irá tirar tudo de Aline. Antônio se encontra com Ágata. Angelina e Graça levam Danielzinho para o hospital. Grade se emociona com o depoimento de Andrade. Vinícius apressa Aline para assinar o contrato da sociedade. Ramiro avisa Sinês que a polícia está atrás do capanga. Sinês é preso. Andrade se comove com a ajuda que Grades tenha te dado. Lucinda pede a Marino que não vá embora da nova primavera. Nice pede a Anneli que chame uma ambulância para Tadeu, que passou mal. Aline assina o contrato da sociedade com Vinícius. Tadeu descobre que foi enganado por Anneli e diz que está apaixonado por Nice. Lucinda sofre com a possibilidade de Marino ser transferido. Petra e Luíde confessam a paixão que sente por Hélio e Anneli. Especificamente, resolve se separar. Mara e Nena enfrentam Elias. Luíde conta a Anneli que irá se separar de Petra. Petra diz a Hélio que está livre para ficar com o engenheiro. Gregório ameaça Nice, querendo o dinheiro da ex-aliada. Caio reage quando Irene te avisa que ele e Aline enfrentarão tempos difíceis. Nice combina com Gregório de conseguir dinheiro para fugir juntos. Irene e Antônio reagem quando Graça conta que Marino prendeu o homem que matou o Ernesto e Dalva. Irene ameaça internar Petra se a filha se separar. Antônio repreende Marino por ter liberado Sinês. Lucinda e Andrade assinam o divórcio. Graça pergunta se Grades está gostando de Andrade. Nice exige dinheiro de Tadeu para não contar que tem um caso com ele. Irene é ameaçada por Nice. Caio oficializa o pedido de casamento com Aline. Ramiro e Kevin encontram Nice sem vida em seu carro. Gregório foge ao saber da morte de Nice. Enzo diz a Anneli que Tadeu matou Nice. Luíde propõe a Petra que ambos finja para Irene que ainda estão casados. Anneli comenta com Luíde sobre seu receio de Lucinda descobrir sua vida secreta. Angelina conta a Antônio que Nice ameaçou Irene. Vinícius avisa a Irene que já mandou a documentação ao despejamento para passar a propriedade da Aline para o nome dela. Antônio questiona Irene sobre a autoria do assassinato de Nice. Marino comunica que a pessoa com quem Nice estava saindo é a principal suspeita da sua morte. Marino descobre que Anneli fez um depósito alto na conta de Nice. Tadeu se sente aliviado ao saber que Nice
não vai mais chantagear. Irene ameaça Angelina. Anneli conta a Marino que se envolveu com Nice e Tadeu e pede ao delegado para não contar a Lucinda. Marino acredita em Tadeu quando ele conta que estava sendo ameaçado por Nice. Grades e Mara descobrem pelas câmeras de segurança que Andrade apanhou de Sejão. Grades avisa a Andrade que ele foi readministrado. Angelina diz a Agatha que está com medo de Irene. Marino conclui que Irene é a responsável pelo assassinato de Nice e pelo atentado contra Agatha. Agatha combina com Angelina uma forma de dar uma lição em Irene. Anneli confessa a Luigi que contou a Marino sobre seu trabalho pela internet. Silvério alerta Antônio para tomar cuidado com Agatha. Depois do desabafo do produtor rural a respeito de sua paixão pela ex-mulher, Tadeu comunica a Graça que está falido. Irene segue Petra e Luigi. Irene ameaça contar tudo o que sabe sobre Marino se o advogado convocar a depor oficialmente na investigação da morte de Nice. E Andara e Rudá ficam noivos. Irene acorda depois de tomar um chá feito por Agatha e, sem conseguir se mexer, se depara com a ex-mulher de Antônio em seu quarto. Agatha avisa a Irene para deixar Angelina em paz. Jurecê avisa a Aline que ela enfrentará um desafio e que não pode deixar o amor por Caio enfraquecer. Mara readmite Andrade. Grades descobre onde Tadeu gastou a fortuna da família. Rodrigo comunica que Nice deixou o bar em testamento para Zezinho e avisa aos funcionários que o local está com dívida. Depois de uma passagem de tempo, Vinícius entrega uma escritura a Irene, afirmando que as terras de Aline agora são dela. Aline entra em choque ao receber a visita de um oficial da justiça, comunicando que ela deve deixar a propriedade. Antônio reage quando Agatha sugere que ambos deixem de se encontrar e promete a ex-mulher para resolver seu caso com Irene. Lucinda se esconde no quarto para não se despedir de Marino. Caio conclui que Vinícius e Irene são cúmplices. Rodrigo avisa a Aline e Caio que pedirá a cassação militada, alegando que deram um golpe em Aline. Kevin se despede de Ramiro. Lucinda vai até a delegacia e pede para Marino não ir embora, se declara a ele. Ramiro impede que Kevin viaja com Odilon e Cacá. Irene apresenta a Antônio com a escritura das terras que era de Aline. Aline entra na casa de Antônio enfurecida e promete acabar com o império dos La Selva. Aline acusa Irene de ter usado Vinícius para enganar. Anneli cancela o site de Pix. Agatha diz a Angelina que dará um jeito de Antônio ficar com as terras de Aline só para ele, afastando Irene. Aline pede um tempo para Caio. Grades desabafa com Andrade sobre sua situação com Tadeu. Aline avisa Juraçá que cancelou seu casamento.
Juraçá aconselha Caio a esperar o tempo de Aline. Aline expulsa Antônio e Irene de suas terras. Zezinho aceita a proposta de Kevin para ser sócio do bar. Luigi avisa a Caio que escutou Antônio orientar Ramiro contra Aline. Rodrigo comunica a Aline que o juiz negou o pedido de cassação liminar e avisa que ela vai ter que deixar sua casa e suas terras. Rodrigo garante a Aline que entrará com uma ação criminal acusando Vinícius e Irene da estabelecionado. Marino e Almeidinha persegue Gregório. Irene aconselha Antônio a tentar falar com Ramiro para evitar que o capanga cumpra sua ordem. Juraçá enfrenta Ramiro ao ver o capanga ameaçando Aline. Juraçá abençoa Caio. Irene oferece dinheiro a Hélio para o engenheiro se afastar de Petra e deixar a cidade. Caio diz a Aline que o rompe com o pai para ficar com ela e pede a namorada para não o deixar. Hélio discute com Irene e não percebe que a mãe de Petra roubou a chave do quarto. Ágata acusa Antônio de interesseiro e diz que não deseja mais ver o ex-marido. Hélio conta a Petra que Irene ofereceu dinheiro para que ele se afastasse. Rudá revela a Yandara que aceitou o noivado por causa da mãe, que está doente. Andrade diz a Grades que tem esperança de recuperar o amor de Lucinda. Juan se apresenta a Ágata dizendo seu irmão de Zulmira, sua amiga de cela, e pede dinheiro para não contar a ninguém os seus planos. Ágata coloca pó na bebida de Juan sem que o rapaz veja. Aline se firma em suas terras e promete que irá vencer.